contribuição também, eu estou há 16 anos concursado, cargo efetivo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na área de enfermagem. Então, eu pertenço, a esses 16 anos, a uma atividade de atendimento direto do servidor público, do servidor do Legislativo Municipal, nesse segmento chamado de Unidade de Saúde Ocupacional. Estive chefe dessa seção, que é a seção médica, durante 8 anos, e continuo contribuindo lá, na forma não só do atendimento, mas essa questão relacionada a os processos de educação em saúde, né, nos temas típicos, não é, do interesse da casa, do interesse dos servidores, ok? Com relação ao tema, nós vamos partir de uma leitura ainda muito significativa, que é a questão da biossegurança, e entender o que se insere nessa biossegurança, que são o uso dos dispositivos de proteção individual, os denominados equipamentos de proteção individual, a sigla é EPI, ok? Nós estamos diante ainda de uma situação de risco biológico, que é muito impactante do sistema respiratório humano, que é a denominada de maneira resumida Covid-19. Bem, se a questão da biossegurança, de acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, significa nós adotarmos um conjunto de medidas, critérios, normas, princípios, ações que assegurem prevenção, que assegurem o controle, que assegurem a redução e até mesmo a eliminação dos riscos que geram danos sobre o ser humano, sobre os animais, sobre o meio ambiente. No caso, a biossegurança em saúde, nós vamos nos basear nas experiências dos profissionais de saúde, das propositivas, das notas técnicas, das indicações da Organização Mundial de Saúde, das indicações do Ministério da Saúde. Nós vamos estar conversando com base em publicações, regulamentações, planos contingenciais, protocolos, que são desde os organismos internacionais na área de sanitária, não é? De saúde, até os órgãos municipais. Exatamente porque a questão da Covid-19, ela traz uma transmissão por meio daquilo que se apresenta na saliva da pessoa infectada. Então, a pessoa infectada, ela contém na saliva dela o vírus. Ora, a partir da proximidade desta pessoa com outras, 1, 2 ou 3, daí dito a questão da distância, né, 1 metro a 2 metros, projeção de gotículas respiratórias são a principal forma que nós temos observado de se transmitir de uma pessoa infectada para uma outra susceptível o vírus, e aí estar sujeito ao desenvolvimento da doença. Outra questão importante é essa questão da projeção das gotículas respiratórias. A Universidade de São Paulo, a USP, tem trabalhado uma pesquisa no sentido de perceber se há a permanência no ar desse material viral. A hipótese é de que pelo menos por umas 3 horas. Porém, também como forma de transmissão, esse material recai sobre superfícies. Então, o ambiente onde esteja a pessoa adoentada, a pessoa portadora, esse ambiente, ele recebe também sobre ele, nós chamamos então de contaminação da superfície, os objetos que estejam naquele ambiente, né, disponibilizados para a lida com aquela pessoa, com aquele doente. Assim,
objetos próximos, além dos recursos, dos instrumentos, dos materiais que são diretamente utilizados pelos profissionais de saúde no atendimento a esses pacientes. Então, nós chamamos assim de você ter essas gotículas respiratórias se projetando e se, digamos assim, recaindo sobre superfícies. Bom, também estudos da Anvisa, estudos das universidades, apontam que, conforme o tipo de superfície, se é aço inoxidável, se é um outro tipo de metal, se é madeira, enfim, há uma variação de tempo em que esse vírus permanece ativo. Um exemplo que a Universidade de São Paulo propõe é de até 3 dias ele permanecer sobre o aço inoxidável e sobre materiais plásticos, por exemplo. Mas também nós precisamos ter o devido cuidado, porque gotículas recaem sobre esses objetos, esses materiais, e nós vamos manipular. É natural do ser humano usar do toque, né? Pegar. E aí vem duas direções. Você ser capaz de manifestar o toque, ou até mesmo o beijo, né? O abraço, o aperto de mão ao outro, que está portador daquele vírus, ou você tocar superfícies que estão ali no ambiente de atendimento e estão, aspas, contaminadas, e ao tocá-las, vir com as mãos nos seus olhos, coçá-los, usá-los na mucosa do seu nariz, usá-los sobre a boca, né, a mucosa boca. Muito bem. E, finalmente, a questão mais específica, que seria típico de ambiente como CTI, né, UTI, onde os profissionais de saúde eles dão suporte ao paciente que está entubado. E, na medida em que vai ser feita a higienização, ou se ele vai sair do tubo, é chamado de extubação, resíduos de secreção, resíduos de traqueostomia, se ele tiver, ou o paciente que tiver, né, esse tipo de procedimento, esse material, esse tipo de procedimento gera o que nós chamamos de aerossol. Então, também significa, a partir desses procedimentos mais específicos de unidades de atendimento, não é? Unidades como, sim, a UTI, esse tipo de procedimento dispersar sobre os objetos ao redor, sobre os profissionais que estejam próximos, esse vírus. Muito bem. De posse dessa visão geral que a gente está propondo, eu tenho um amigo médico, trabalho com ele há muitos anos, ele é responsável técnico no ambiente de trabalho da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e ele, bom mineiro também, diz da seguinte forma: não adianta a gente pensar só, aspas, em equipamento de proteção individual. São medidas combinadas. É isso que eu quero propor. Então, a biossegurança, em tempos de risco biológico, e no caso Covid-19, nós vamos tratar de medidas combinadas, porque nós já podemos perceber, eu acredito, que a forma de transmissão a partir das gotículas respiratórias, elas se multiplicam, né? Elas se ampliam. Então, as medidas combinadas são, além do uso do EPI, desses dispositivos de proteção individual, que nós vamos tratar em seguida, boas práticas de higiene, e outras recomendações que passam por medidas administrativas, medidas de engenharia. Então, eu vou dar alguns exemplos. As boas práticas de higiene são, naturalmente, higienização das mãos, lavá-las 40, 60 segundos, sabão líquido, né? Por exemplo. Muito bem. Em seguida, friccionar álcool gel ou álcool 70 por 20, 30 segundos. Essa é uma boa prática de higiene.
o uso das máscaras, como está considerado, porque, veja bem, nós estamos diante de pessoas que, às vezes, são portadoras do vírus, mas não manifestam sintomas. Até porque, mesmo aqueles que vão manifestar sintomas, vai haver um tempo, né, alguns dias, período de incubação, enfim, né, esse processo, né, de transmissibilidade, ele acontece dentro de determinadas condições. Bem, então, nós nos tornamos reféns de um outro termo que eu gostaria de compartilhar. Estou lembrando que eu sou mineiro, né? Então, o vírus da Covid-19, vírus que pertence à família do coronavírus, né? Ele é um inimigo silencioso. Então, nós estamos dele, diante das situações, diante das possibilidades de contaminação reais, né? Então, essas boas práticas de higiene, como é o caso do distanciamento social, porque pelo menos em torno de 2 metros, né? Já foi preconizado 1 metro, recomendou-se 1,5 metro, há normatizações propondo até 2 metros, inclusive, em função dessa possibilidade de projeção do vírus, né? Adiante, com risco de contaminar 2, 3 pessoas. Muito bem. Então, o uso das máscaras, fundamental. O distanciamento social, também, fundamental. A higienização das mãos. Gente, importantíssimo, etiqueta respiratória. Você cobrir o seu rosto com a parte interna do seu cotovelo, né? E aí espirrar ou tossir. Usar um lenço descartável e fazê-lo, o descarte, logo imediato. Estes são exemplos de boas práticas. Elas são universais, quer dizer, elas são padrão, elas se aplicam independente do lugar onde a gente esteja trabalhando, independente da pessoa ser portadora ou não é? Do vírus, do coronavírus. Estou lembrando também que há outros vírus de impacto respiratório. Então, essas medidas vão nos apoiar considerando a biossegurança no sentido amplo, não é? Do nosso aparelho respiratório. Muito bem. Eu vou dizer das outras medidas combinadas, que são, por exemplo, os cuidados que a gente deve ter com os objetos individuais nossos, os celulares, telefones, de maneira geral, teclados, assim, se estamos lidando num consultório, atendendo com, por exemplo, ludoterapia, enfim, material de recurso para manipulação pelo atendido, poder manter essa higienização, esse cuidado, o cuidado relacionado a talheres, utensílios de natureza que se utiliza para alimentação, também em termos de outras medidas administrativas. Eu entendo que o profissional psicólogo que vai proporcionar a escuta terapêutica, eu vou dizer assim, a minha formação é humanista, então a escuta terapêutica, a escuta, não é, ao paciente, ela deve ser voltada àquela tarefa durante aquela jornada, em lugar de, por exemplo, ele vai, conversa com um paciente que está hospitalizado por Covid-19, dá essa escuta, aí vai a outro paciente. Então, eu quero dizer de uma escala, de um revezamento, não é? Isso faz parte de uma medida administrativa de biossegurança. Não é? A questão do uso de bebedores, a gente vê distribuídos bebedores que contêm aqueles bicos, então usar copos, canecas individuais, não é? São outras questões, outras medidas. Fala-se a questão de manter próximo os lixos para descarte, que possam ser acionados por pedal, e não necessariamente que a pessoa vá colocar a mão, né? Porque também não adianta nada higienizar, e aí vai e coloca a mão para fazer um descarte. A questão do espaço de isolamento, eu quero dizer, se o ideal é que o ambiente aonde se achegue a pessoa que vai ser atendida, se é indispensável que o atendimento seja presencial, se o paciente chega para ser atendido, é imperioso que ele ou não permaneça
aguardando, ou se permanecer o tempo mínimo e numa sala, num espaço reservado para aquilo, para aquele momento de espera. Isso é uma questão de estratégia, isso é uma questão de engenharia, digamos assim. Muito bem. Também faz parte dessa medida combinada entender que quanto mais ventilado o ambiente, quanto mais aberto, arejado, ideal, né, como medida de biossegurança. Quanto menos coisas tiverem, mobiliário, enfeites, utilitários, ali naquele ambiente, melhor. Isso é o que eu gostaria de deixar para a gente, então, explicar posteriormente sobre a questão dos equipamentos de proteção individual de uma maneira específica, ok? Ok, Luiz foi no prego. Antes disso, obrigado. Vou chamar, então, a Eunice, né, para poder tecer suas considerações e a gente continuar conversando. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Se apresenta, tá? Tá certo. Deixa eu só abrir meu PowerPoint aqui. Já está aparecendo, Cristiane, minha tela? Já apareceu? Bom, gente, boa tarde. Você já está com o slide aí? Porque não apareceu, não. Não apareceu, não. Já estou. Deixa... Tá aqui, ó. Ele está ok aqui para mim. Não. Pior que meu tempo está passando, né? Calma. Deixa eu de novo aqui. Porque aqui, inclusive, está mandando parar a apresentação, mas teria que já estar aparecendo, né? Quando tiver, Cristiane, você me avisa, por favor. Tá bom. Apareceu? Sim. Apareceu? Sim. Ah, que bom. Então, gente, boa tarde. Eu sou Eunice Miranda. Eu comecei a trabalhar com psicologia hospitalar em 86. Trabalhei na assistência direta ao doente na beira do leito até 2007. E tenho trabalhado com ensino desde 97, né? A gente estruturou o primeiro curso de pós-graduação de psicologia hospitalar em Minas Gerais. E atualmente eu sou professora de cursos de especialização em psicologia da saúde hospitalar em Minas Gerais e no Goiás. Sou psicóloga clínica, né? Comecei em 88, quando eu formei, atuei até 2017 e migrei para o campo do ensino. Atualmente eu sou professora do curso de formação de psicoterapeutas do Instituto Humanista de Psicoterapia e do Centro de Psicologia Humanista. Bom, no início da minha trajetória profissional, nada se falava sobre esses cuidados no controle de infecção ligado à prática do psicólogo. E a gente sabe que a prática hospitalar é uma prática com riscos associados ao contato com o paciente, que se encontra enfermo. Então, quando eu fui para o campo acadêmico, né, trabalhar com estágio, uma das coisas que eu achava importante quando meus alunos iam trabalhar no contexto da saúde era que eles tivessem informações sobre precauções padrões e normas de biossegurança. Só que, geralmente, o que era passado para eles era insuficiente, considerando a especificidade do nosso trabalho. Então, muitas vezes, né, na medida da necessidade, eu fui tentando estruturar de maneira complementar algumas orientações aos alunos, e foi por compreender, por meio da prática, enquanto membro da equipe de saúde, que nós, psicólogos, também somos agentes de saúde,
é que busquei refletir sobre a nossa participação no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, eu tenho um capítulo publicado nesse livro, A Psicologia da Saúde na Prática, e na época que eu escrevi esse trabalho, a única referência que eu encontrei no campo da psicologia, de forma mais específica, foi a tese de mestrado da minha colega Andréa Silveira, que falava sobre o estudo do campo da psicologia hospitalar, calcado nos fundamentos da gestão. Bom, no nosso momento atual, a gente está diante da Covid, que é uma doença infecciosa, né, causada aí pelo novo coronavírus, e a minha proposta aqui é, a partir do conhecimento adquirido na área de atuação, na área da psicologia hospitalar, fazer uma discussão sobre os cuidados necessários nessa nova realidade de contato interpessoal. Então, a gente precisa refletir sobre quais são as estratégias possíveis e necessárias para a redução de risco ao profissional e ao cliente atendido por ele em outros contextos de trabalho. O CRP publicou uma cartilha, que é um primeiro passo, e eu vou tentar trazer aqui algumas reflexões que julgo ser importante para a retomada do trabalho presencial, quando ele for indicado. Então, eu vou fazer um paralelo sempre da psicologia da saúde hospitalar, e a gente pegando pelos outros contextos aí de aplicação da psicologia. No contexto da psicologia da saúde hospitalar, o campo de atuação ele é bastante complexo, né? São contextos bem diferentes, pode se dar no nível secundário ou terciário de atenção, e inclusive na assistência domiciliar, que é um novo modelo assistencial. No contexto da saúde, a nossa atuação, ela sempre é permeada por procedimentos que garantam um atendimento com segurança. Para isso, é importante a interação com a equipe e a compreensão dos fenômenos que envolvem adoecimento, instalação e evolução da doença, cuidados necessários para evitar a disseminação da infecção, e até isso tudo dentro dos procedimentos institucionais pré-estabelecidos e de cada unidade de internação. Bom, só que o Covid traz para a gente uma outra realidade, né? Em que envolve outros contextos, porque temos aí uma via de transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2. O Luiz já falou das formas, né? Já comentou também sobre os aerosóis, tem estudo já demonstrando isso, e eu acho assim que o primeiro passo é a cartilha, ela vai falar sobre os cuidados necessários para evitar a disseminação do ambiente, dentro do ambiente de trabalho, a disseminação da infecção dentro do ambiente de trabalho, né? E o CRP nos alerta para o seguinte: é importante buscar continuamente informações atualizadas sobre os protocolos oficiais contra a Covid, em âmbito regional e nacional. A gente precisa sempre ter um compromisso compartilhado pela preservação da vida. Bom, então, no hospital, a própria imagem já indica, né, o atendimento na beira do leito. Uma das coisas importantes nesse contexto é ter clareza de que na instituição existem normas que exercem uma função importante para a execução das tarefas. Então, o primeiro passo é conhecer as regras de higiene, as normas de controle e prevenção da infecção hospitalar. O nosso contato é um contato direto com o paciente, então a gente tem um risco maior de se contaminar, porque a gente fica sujeito à contaminação por secreções, excreções, líquidos corporais e também pelas vias aéreas superiores. Então, é importante dar atenção à saúde ocupacional do psicólogo, que realiza uma tarefa na beira do leito, em contato direto com o paciente. A gente tem um risco aumentado de contágio. E, quando a gente está realizando esse trabalho, né, muitas vezes o contato físico é inevitável. Às vezes, em uma situação de crise, o paciente demonstra a necessidade de segurar a mão do profissional. E a gente sabe que o toque, ele pode ser terapêutico, né? Então, às vezes, ele se faz necessário. O risco, né, dos pacientes traqueostomizados, que o Luiz falou, quando o paciente traqueostomizado está pós-extubação, às vezes a gente tem que chegar mais próximo para conseguir
escutar o que o paciente está trazendo, né? Então, assim, no campo da psicologia da saúde hospitalar, o risco de contágio, ele é concreto, mesmo antes da Covid-19, né? E a gente tem situações de acidente que é preciso buscar o SESMIT, abrir uma comunicação de acidente de trabalho, buscar orientação na CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, assim, o que é vivido hoje no campo da psicologia hospitalar é esse risco de ser infectado pelo novo coronavírus em decorrência do trabalho exercido. Bom, só que o risco, em função da forma de contágio do Covid-19, o risco extrapola o ambiente hospitalar, ele é concreto, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Todos nós somos susceptíveis a essa infecção. E é importante o profissional saber, inclusive, do seu nível imunitário relativo às infecções, que fazem parte do seu cotidiano. Então, para quem pretende voltar a atender presencialmente em consultório, é importante fazer essa reflexão. O que é possível para mim frente à minha condição de saúde atual, né? Então, não só os psicólogos que estão nas instituições precisam ter essa noção em relação à própria saúde, né? Mas como também os outros psicólogos. Tem uma recomendação do CRP sobre a sistematização da atuação do psicólogo hospitalar, que fala um pouquinho da questão da saúde e da segurança ocupacional, né? A importância de obter orientações básicas para a prevenção do controle de infecção, manter o controle vacinal, né? O próprio Ministério da Saúde tem manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que ele fala de que muitas doenças contagiosas são imunopreveníveis, então é importante que o profissional tenha acesso à vacinação, né? Tem toda um calendário aí que fala as normas vacinais, né? Uma outra coisa importante é o direito ao adicional de insalubridade, que é uma outra questão a ser considerada, partindo aí pela CLT, né? Então, o psicólogo precisa estar atento a essas questões, aos riscos e direito inerentes à sua prática enquanto profissional de saúde. E o paralelo aí das duas questões, né? Na saúde, em relação às precauções padrões, né, a gente tem os princípios básicos de prevenção e controle de infecções, e a gente precisa tomar as medidas em relação a todos os pacientes, independente da doença, né. Em relação à Covid, em outros contextos, abrange também esses princípios básicos, e o importante é reduzir o risco do cliente e do profissional da psicologia adquirir ou transmitir infecção, porque da mesma forma que a gente pega, a gente também passa, né? E isso vai exigir de nós uma reformulação no contrato, quando a gente for fazer a retomada do contato presencial com os nossos clientes. Vai ser importante estabelecer novas regras, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, pedir que a pessoa, se a pessoa estiver apresentando algum sintoma do Covid-19, que ela não venha para o atendimento, né, não ter tido contato com pessoas com Covid-19 recentemente. Então, assim, se tiver tido contato, se tiver algum risco, ficar atento ao período de incubação, porque tem uma transmissão pré-sintomática, onde algumas pessoas podem transmitir o vírus antes mesmo do início do sintoma. Então, o Luiz já falou do básico aí, que é a higienização das mãos, né? Ela tem sido considerada como um dos pilares da prevenção de controle da infecção dentro dos serviços de saúde, e o mesmo se aplica para o Covid-19. Preferencialmente, nós vamos lavar as mãos. Se não tiver jeito, nós vamos friccionar por 30 segundos com álcool a 70% em todas as superfícies da mão. O ambiente, a gente tem uma diferença do ambiente hospitalar, onde a gente tem o ambiente do paciente,
que envolve a cama, a roupa de cama, toda a superfície inanimada que ele tem contato físico direto ou que são tocadas por ele, né? São superfícies próximas ao paciente que estão contaminadas com a microbiota dele. Então, qualquer material, por exemplo, reutilizável, deve ser previamente desinfetado ao entrar e sair do ambiente do paciente. Então, vamos pensar no doente que está numa assistência domiciliar, numa assistência hospitalar. Então, a gente vai ter esse ambiente assistencial, né? E esse ambiente é caracterizado pela presença de vários e inúmeros micro-organismos. Então, o básico é higienizar as mãos. É uma medida rotineira, né? O paciente que está em isolamento hospitalar e domiciliar tem todos os cuidados necessários aí, que envolvem, inclusive, os usos dos EPIs. Agora, fora do contexto hospitalar, né, outros ambientes, pensando aí no consultório, numa instituição de longa permanência, no domicílio, de novo, a gente tem que a superfície próxima ao paciente vai estar contaminada com a microbiota dele, né? Então, quando ele chega para um atendimento com bolsa, com celular, né, como é que a gente vai lidar com esses pertences pessoais? Isso exigirá cuidados, né? Então, assim, na clínica, qual o melhor lugar para o cliente chegar e colocar sua bolsa, sua sacola, no momento do atendimento? No hospital, a gente já tem isso muito claro em relação ao que a gente vai fazer, se eu vou usar algum material, eu vou fazer a higienização com álcool a 70%, essas lâminas, por exemplo, estão impressas em papel, mas são plastificadas, então dá para fazer essa higienização. O tablet também, vou fazer higienização, e eu preciso cuidar do material lúdico também, né? Por quê? Para evitar essa transmissão, né, de micro-organismo para o paciente, para o ambiente assistencial e para o profissional de saúde. Bom, no hospital a gente tem como base já não sentar na cama do paciente, usar vestimenta adequada, evitar o uso de anéis, unhas curtas, proteger a pele se tiver algum machucado. Se durante o atendimento molhar minha roupa, eu tenho que trocar imediatamente. Então, são as regras do hospital, né? Onde os EPIs se fazem necessários, porque eles funcionam como barreira contra a transmissão de micro-organismo. Só que, na clínica, o que é necessário em função do COVID? A máscara que a gente vai usar, ela não é um EPI, né? Mas ela pode ajudar a proteger. Então, ela não pode ser usada, por exemplo, no ambiente hospitalar, mas eu posso usar em outros ambientes. A cartilha do CRP, ela traz algumas coisas importantes que eu vou passar rapidinho, que o Luiz já mencionou, as condutas responsáveis, né? Mas diante, aqui a questão da máscara, a máscara de tecido não é EPI, mas pode funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. Então, uma das coisas que eu vou ter que adotar em qualquer ambiente de trabalho é o uso correto da máscara, né? Em relação ao material lúdico, como que eu vou fazer isso na clínica, na sala de ludoterapia, ou para quem trabalha com a caixa lúdica, né? Então, eu preciso também manter a sala de ludo arejada, né? Se o brinquedo entrar em contato com o fluido corpóreo, ele deve ser limpo imediatamente. No hospital, a gente vai usar material lavável, não corrosivo e atóxico. Eu acho que o mesmo se aplica hoje para uma sala de ludoterapia, porque eu vou ter que fazer higienização de todo esse material. Então, por exemplo, material de madeira, ele deve ser recoberto, pintado com tinta esmaltada, lavável, né? Qualquer material não lavável, se tiver contato com alguma secreção ou fluido corporal, tem que ser desprezado. E aí, é aquela coisa que o Luiz falou, né? Mas por quanto tempo o vírus fica ativo em cada superfície?
Se eu usei argila para trabalhar no atendimento, se eu usei massa de modelar, uma pintura, por quanto tempo? Como que eu faço com esse material utilizado no atendimento, né? Além da higienização das outras coisas, chave, maçaneta. Uma coisa que eu achei interessante trazer para vocês, que no hospital não é recomendado brinquedos de tecidos. Então, quando é necessário, por exemplo, levar um bichinho, que às vezes a criança está no hospital e ela não dorme sem o ursinho dela. Então, a gente orienta a família a revestir aquele ursinho com filme plástico PVC, porque dá para fazer higienização com álcool depois, ou trocar o filme plástico. Então, pode ser que no consultório essa também seja uma possibilidade, né? Agora, é importante, após o atendimento, realizar a limpeza e desinfecção e acondicionar esse material em caixas ou em armários, de acordo com o ambiente de cada um, né? Mas é importante sempre guardar o material higienizado, né? Mas a prática ensina que nem tudo é previsível, o que evidencia o risco ocupacional. Eu não posso ter contato, nem devo ter um contato mais próximo com o cliente, mas o que eu faço diante de um abraço inesperado de uma criança que chega e abraça a minha cintura? Ou que vem me dar um abraço e que põe a boquinha no meu ombro? Como que eu vou lidar com um cliente que se recusa em permanecer de máscara durante o atendimento? Como é que é chorar de máscara? Como eu vou orientar o cliente nesse momento? Onde que eu vou descartar o lenço de papel usado por ele? É adequada a caixa de lenço ou aquela embalagem individual de lenço de papel? É adequado o cliente trocar de máscara ao entrar no consultório, uma vez que ele possa estar vindo da rua, de ônibus, alguma coisa, né? E, gente, mais um aspecto que a gente tem que cuidar. O uso de máscara e manter a distância necessária podem parecer ameaçadores e exacerbar sentimentos de solidão, tristeza e medo, né? Então, concluindo, sem concluir, porque tem mais reflexões e perguntas do que conclusões. Então, em função da Covid, todo ambiente, todas as atividades que envolvem contato direto ou indireto com os pacientes, passam a requerer um cuidado especial. Todos os profissionais, independente da área de atuação, precisam se conscientizar da importância da higienização das mãos e de outros cuidados essenciais durante o exercício das suas funções. Na relação com o nosso cliente, é preciso estabelecer o contato com prudência. Isso implica estar ciente de que as precauções padrões precisam fazer parte da nossa rotina. Caso você tenha o Covid, é importante afastar das suas atividades até o final do período de transmissibilidade do agente infeccioso, buscar cuidados e orientação médica. Então, o Covid-19 diz respeito a todos nós, porque ele traz para a gente o risco de contágio. Fomos para um setting virtual, né? Tivemos toda uma mudança na realidade do trabalho psicológico e agora, para o atendimento presencial, a gente precisa se questionar. Será que nós, da psicologia, estamos preparados para ajudar quem está diante de uma ameaça real? Então, para o retorno do atendimento presencial, as orientações passadas, a gente precisa perguntar se as orientações passadas são suficientes para que o terapeuta se sinta seguro para retomar esse atendimento. São aspectos da subjetividade, né? Teve toda uma mudança de posição subjetiva na nossa relação com o cliente. A gente está no mesmo barco. Nós também podemos ter Covid da mesma forma que todo mundo. Então, a gente precisa buscar se escutar e dar espaço para o reconhecimento do sofrimento do outro. Se dispor a escutar e reconhecer o sofrimento do outro frente à pandemia e tudo que lhe diz respeito. Obrigada. Muito bom as falas dos colegas. Eu que trabalho, né, na rede de saúde mental pública, tenho pensado como que nós da psicologia, né, a gente fica nessa de lidar com a cabeça, né, com a mente, e a gente minimamente não é preparado, né, para lidar com todas essas questões, né?
Isso quando a gente não terceiriza, no consultório privado, a gente paga alguém para ir lá de quando em quando dar uma limpeza, né? No serviço público, a gente tem alguém que é encarregado, né, da limpeza do serviço. Então, assim, essas regras de biossegurança, que para outras profissões, né, já faz parte do cotidiano, para nós isso agora é um desafio da gente incorporar, né? Porque isso vem para ficar. E eu acho que vem para melhorar, né? Então, vamos passar aqui para as perguntas. Assim, eu tenho uma provocação. Porque se nós estamos no 4º mês da pandemia, né? E no início, a gente foi orientado, né, a mudar, né, migrar os atendimentos presenciais para os atendimentos à distância, remotos, né, das mais diferentes formas. E eu penso que isso não é possível para todos os públicos, né? Como que é atender uma criança à distância? Como que é atender uma pessoa em crise, né? Uma pessoa que está com risco suicida? Acho que são, né? E muitas pessoas não têm internet, não têm os meios para poder garantir que o atendimento se realize. Muitas pessoas não têm condição de garantir a questão da confidencialidade do atendimento, né? Assim, então, eu acho que a gente é interpelado o tempo inteiro, né? E agora nós estamos com 4 meses e sem previsão de retorno de uma vida minimamente, né, mais descontraída, vamos dizer assim. E aí vai ficando inviável, né, para todo mundo, né? Eu acho que tanto para quem está no serviço público quanto para quem está no atendimento particular, assim, sustentar isso, né? Não atender ou substituir tudo por online, né? Assim, então, queria que vocês falassem um pouco disso, assim, se quem está aí com a gente partilha disso, né? Assim, que está num momento que não dá mais, né? Acho que a gente ficou enquanto deu, mas assim, é inevitável voltar para quem ainda não voltou, né? Tanto no âmbito público quanto no privado, né? A gente tomar a dimensão de que a gente é profissional de saúde, né? E é desse lugar que a gente precisa responder para a população, né? E de que, enquanto profissional de saúde, essas rotinas, né, de biossegurança, elas vieram para ficar, né? Então, assim, um pouco isso. E aí tem a Graciele Souza, falou sobre o atendimento infantil, como manter o distanciamento preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, já que a criança precisa ser estimulada a estabelecer um diálogo, né? Qual que é a experiência de vocês no atendimento infantil? E o Matheus Matos perguntou: fiquei pensando sobre atendimentos em consultórios. Uma das medidas pedidas é que o ambiente seja arejado, ou seja, manter janelas abertas e sem o uso de ar-condicionado. Procede? Então, né, uma é uma provocação minha e as questões dos colegas. Aí podia Eunice e Luiz. Ok. Bom, eu acho que a sua provocação é boa, Cristiane, porque já passado 4 meses, e de fato, assim, muita gente que precisa de atendimento não está tendo acesso dentro da modalidade oferecida, e é importante a gente começar a se apropriar dessas normas, né? Considerando que a gente é profissional da saúde, como é que a gente vai incorporar tudo isso na nossa rotina, na clínica, em outros contextos, para ir voltando a atender. Eu, enquanto psicólogo hospitalar, por exemplo, se tinha uma criança numa situação de isolamento em pediatria, isso não impediu o atendimento psicológico. Eu precisava era ter critérios e ter cuidados necessários para não disseminar a contaminação, o germe que estava com a criança ali. Mas eu acho que se a gente começar a estabelecer critérios e tiver cuidados,
para não passar, não acontecer uma infecção cruzada, né? É lógico que a gente vai ter que fazer adaptação, diminuir a quantidade de clientes para que eu tenha um intervalo maior entre um cliente e outro, para que eu faça a higienização. Pensar muito, eu não dei muito detalhes da higienização do brinquedo, mas eu posso estar passando mais detalhes sobre essa higienização, né? Então, esse atendimento infantil, se eu uso o material adequado e tem um tempo depois para fazer a higienização, eu acho que não tem problema de começar a fazer o atendimento infantil. Agora, a criança, ela é espontânea, ela vem de repente e se joga no colo do terapeuta, ela abraça. Então, talvez fosse interessante o uso do jaleco, porque se a boquinha dela veio, encostou no ombro e pode ter ficado ali alguma saliva, alguma coisa, eu tiro esse jaleco depois do atendimento para evitar, para ter esse cuidado mesmo com o controle aí, né? Então, eu acho que seria mais a gente estabelecer esses critérios e as pessoas terem noção disso para ter mais segurança para voltar. Bem, me ouvem? Luiz, tem a questão do ar-condicionado, né, que você tinha mencionado, que o ambiente tem que ser arejado, e isso está na cartilha também do CRP. Você quer comentar? Tá bem. Gostaria de reforçar a questão da importância da cartilha que o CRP está divulgando. É uma parceria com a Comissão, né, de Orientação em Psicologia das Emergências e Desastres. Eu tenho o privilégio de ser participante na elaboração dessa cartilha. Por que eu estou chamando a atenção sobre esse aspecto? Ela é recheada dos indicadores, protocolos, normas, notas técnicas que os colegas podem ter acesso e exatamente completa as orientações. Muito bem. Feito comercialzinho, os 2 comentários. A questão do consultório infantil, eu parabenizo a leitura da Eunice, porque, sim, o jaleco, embora não seja um equipamento de proteção individual, né, assim como o calçado fechado não é, porque ele não tem um certificado de registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Muito bem. O jaleco, ele traz uma proteção, sim, traz um conforto, ele traz uma confiabilidade nessa aproximação, nesse contato. A criança ela é muito espontânea, eu penso que ela deve ser trabalhada desde o início, até porque a questão da máscara chegou também para uso para as crianças, não é? A partir de 2 anos de idade. Então, é colocá-la num ambiente lúdico, o mais lúdico possível. E não esquecer que tem um recurso da higienização das mãos, não é? Lavar, friccionar o álcool 70 ou álcool gel. Muito bem. Questão do ar-condicionado, segundo o responsável técnico, inclusive, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não é o ar-condicionado em si uma condição que permita a multiplicação do vírus ou a permanência do vírus. Não. O ar-condicionado desligado é porque você vai ter a possibilidade de fazer uma renovação do ar ambiental com o ar exterior. É isso, a ventilação a mais natural, janela, né, seria o recomendado. Gostaria de ressaltar que os colegas devem ler todas as indicações que estão na nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nota técnica número 04 de 2020, porque, além dessas questões, ela vai falar sobre todos os EPIs, ela vai falar sobre paramentação e desparamentação, quer dizer, colocar e tirar, sobre o descarte, porque a questão do descarte, lenço descartável, onde eu vou descartar? A máscara que já umedeceu, eu vou descartar aonde? Existem alternativas em ambientes não hospitalares, não é? Sobre limpeza e desinfecção de superfícies, sobre processamento das roupas, sobre o tratamento desses descartes, não é? Que eu penso serem fundamentais, essenciais nós dominarmos. Parabenizo a Eunice pela questão da referência intra-hospitalar,
porque na área intra-hospitalar, nós, profissionais de saúde, psicólogos, nós estamos muito bem referendados pelas comissões de controle de infecção hospitalar, pela SESMIT, né, que é a medicina do trabalho, protocolos, procedimentos operacionais padrão. A questão é o que essa vivência, o que essas propositivas vão contribuir para ambientes não hospitalares, como é o caso, que são muitos hoje, naturalmente, os consultórios e clínicas especificamente de psicologia, ok? Vamos para mais uma rodada? Vamos. A Juliana dos Santos Lopes pergunta: pensando na perspectiva do consultório particular, é possível se pensar em um protocolo, passos a seguir ao receber um cliente? Como seria a chegada? O que observar durante a sessão em termos de biossegurança? Que cuidados tomar após o atendimento? A Aline Del Duca pergunta: foi comentado sobre a bolsa, objetos pessoais dos pacientes que chegam da rua para os atendimentos no consultório. Por favor, podem comentar quais podem ser esses cuidados? O Farley Santana pergunta algo semelhante ao que Juliana perguntou: como higienizar o ambiente do consultório? E a Nilza Presto pergunta: atender de máscara parece complicado. Como fazer com o paciente que prefere não usar máscara? Eu só queria assim, falar, né, que eu tenho pensado muito no nosso papel, né, de trabalhar com a educação em saúde nesse momento, né? Então, que o atendimento em psicologia, né, se é que ele ficava restrito, né? Mas a gente tem esse papel nesse momento de orientar, de às vezes, quando a colega pergunta de protocolo, às vezes fazer um passo a passo de orientação para os pacientes, né? Falar disso nas sessões. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Enquanto profissional de saúde, de ir levando informação e orientação, que a gente acha que é óbvio, mas a gente vê que não é. A gente mesmo tem, né, dúvidas sobre isso. Então, acho que é muito importante a gente incorporar, né, nessas nossas novas formas de atuação, essa dimensão da educação em saúde, né? Considerando até do ponto de vista legal, né, gente? Assim, se a gente tem decretos das prefeituras falando que as pessoas não podem sair de casa sem máscara, assim, não é eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, né? Mas semana passada eu participei de uma live com o doutor Unai, né, aquele infectologista importante aí, que está auxiliando muito na Covid em BH, e ele falando de cuidados de saúde mental, cuidados de biossegurança na saúde mental, nos CAPs, né? E aí ele traz como uma alternativa o Face Shield, né? Justamente por causa disso. A pessoa está chorando, ela não está vendo a nossa feição, né? Então, assim, é uma alternativa em relação à máscara, né? Tanto para o profissional quanto para o paciente, para os atendimentos, né? Então, vamos lá com a palavra os palestrantes. Olha só, eu acho que quando a Juliana fala do POP, né, do protocolo sobre atendimento, eu acho que é algo importante, até mesmo porque muitas pessoas não têm essa clareza, né, quando eu vou conversando com algumas pessoas e que eu falo, mas e tal coisa, né? Nossa, não tinha pensado nisso. Então, por exemplo, o cliente está lá diante de você, está de máscara, e começa a chorar, e ele te pergunta, eu posso tirar a máscara? Eu tiro a máscara, não tiro a máscara? Como é que o terapeuta vai fazer? E eu trabalhava com clínica, eu deixava a caixinha de lenço do lado, o cliente mesmo ia lá e pegava o lenço. Eu acho que agora é mais interessante ter aquele lenço de pacotinho, que ele pega, ele vai usar e carrega o pacote com ele. Eu não vou ter condições de usar aquilo com outra pessoa, né? Porque a superfície de papel da caixa de lenço,
está com a microbiota do paciente que está ali do lado. Não dá para eu desconsiderar isso e estar usando a mesma caixa de lenço, né? Tem o tempo que esse germe vai ficar ali, o vírus vai ficar ali na caixa de lenço, né? Então, eu acho que a gente precisa estabelecer isso e trabalhar com a educação em saúde é importante, mas muitas vezes, Cristiane, eu acho que a questão, ela ultrapassa a desinformação. É lógico que diante do cliente eu vou ter que informá-lo e ajudá-lo a compreender. Mas ele pode ter contato, está tendo contato com essas normas e está distorcendo, né? Se ele tem uma alteração no juízo da realidade, ele não vai estar compreendendo essas normas da forma como estão sendo passadas, igual eu já vi paciente dizer, não, eu tenho fé e eu não preciso usar máscara, Deus me protege. Né? Se ele está num surto e pensa isso. A outra coisa é se ele está ali nessa recusa de usar a máscara por um aspecto até que já está aparecendo ali na sessão terapêutica, que é a dificuldade de lidar com normas, com regras. Então, não vai adiantar eu informar, eu vou ter que trabalhar isso no atendimento. Talvez eu vou ter que tolerar que ele fique sem máscara até eu conseguir trabalhar isso no atendimento. Mas usando a minha máscara, porque aí eu estou, pelo menos, me protegendo do que vai chegar aqui para mim. Né? Então, são aspectos inerentes à nossa prática e que a gente vai ter que lidar. Não vai ser uma regra assim que todo mundo vai chegar e vai aderir a essas regras, até pelo tipo de cliente que a gente tem, em sofrimento mental e tudo mais. Né? Pessoas com dificuldade de respirar, idosos, como que a gente vai lidar com isso? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Por isso que a gente tem que estar protegido, né? Exatamente, né? Porque lá tem uma pessoa mais frágil emocionalmente, vamos dizer. E ter o cuidado da distância, né? Manter essa distância, porque isso também garante alguma coisa. Em relação à bolsa, que foi a outra pergunta, a bolsa do paciente esteve em contato com o colo, no colo dele, no ombro, pegou na bolsa, né? O germe está por ali. Então, se ele chegou no consultório e colocou a bolsa em cima de uma mesa, quando ele sai, eu tenho que higienizar essa mesa, igual eu faço com a sacola do supermercado. Quando eu chego em casa e ponho essa sacola numa superfície para eu higienizar os produtos, depois eu tenho que higienizar essa superfície, onde eu coloquei a sacola. Então, para mim, a questão da bolsa é a mesma questão da sacola de supermercado, né? E a higienização do consultório, eu escutei pessoas assim, muito preocupadas com isso, achando que tinha que fazer essa higienização a cada paciente, a saída de cada paciente. No hospital a gente não faz isso, né? O cliente não vai estar sentado no chão, ele não vai pôr a mão no chão para depois levar a mão no rosto. Então, é uma higienização adequada, né, para limpeza e desinfecção do chão, mas que não tem que ser a cada momento, né? Já no espaço lúdico, que essa criança vai rolar, vai suar, talvez eu tenha que ter um cuidado maior com esse local onde essa criança brincou, né? Porque se ela brincou, sentou no chão, colocou a mãozinha, e depois eu vou atender uma outra criança em seguida, eu tenho que fazer a higienização dessa superfície, além dos brinquedos, que o ideal é lavar, o que eu não puder lavar, eu vou usar o álcool a 70%. Mas eu preciso fazer essa higienização. Muito bem. Eu valorizo os comentários da Eunice, chamo atenção para essa importância de se a máscara facial dificulta ou impede, não é, a visibilidade ou a questão do choro. Esse protetor facial feito de acetato, né, ele é transparente, ele é um recurso, ele é um EPI, um recurso extremamente significativo, de um custo muito acessível para os profissionais. Muito bem. A questão do protocolo para consultório, naturalmente, sabendo que já foi agendado aquele paciente, seja
a ida dele sozinho, seja com acompanhante, ter um espaço antes, uma antessala, para preservar, né? Se ele tem um acompanhante, o acompanhante vai permanecer ali. O consultório, propriamente, de fato, você não precisa ter essa ânsia de, após cada atendimento, fazer a desinfecção, a limpeza, né? Digamos assim. São ciclos de trabalho, de jornada de trabalho. Necessariamente, você não é melhor não ter sequencialmente pacientes aguardando, é melhor ter essa agenda respeitada, né? O distanciamento, 1,5 metro, 2 metros, o distanciamento social, fundamental. Sobre a questão da educação para a saúde, o papel do psicólogo, o papel de todo profissional que faz o atendimento, nem sempre é por desinformação. Eu tenho observado como mecanismo de defesa, negação, muitas vezes. Quantos de nós, psicólogos, de fato, de repente, não reagiriam negando a importância do uso da máscara? Se está preconizado como é para uso público, mas ambiente fechado não precisa. Bem, não, isso me incomoda. Essas negações, elas precisam ser contextualizadas no aspecto da dinâmica da personalidade, né, do quadro manifesto pelo paciente. Eu diria que o distanciamento, se você recebe a pessoa que não quer usar máscara, você oferta, explica a finalidade, o propósito, continua não querendo, o lenço individualizado, importantíssimo para a manifestação do choro, não é? A questão lembrar a pessoa, a questão da tosse ou do espirro, o distanciamento social ele é importante naquela interação, e a higienização das mãos posteriormente, não é? Com a fixação do álcool gel. A mesma coisa, proporcionando isso ao paciente, né? A pessoa, ao visitante também, está disponibilizado na antessala. Bem, a questão do objeto, a bolsa ou o objeto pessoal, né? Aquilo que aquele paciente está trazendo. A Eunice lembrou bem, está preconizado, e aí eu vou voltar ao comercialzinho da cartilha. Notas técnicas, existem algumas RDC, são recomendações que a Vigilância Sanitária, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz, relacionadas a esses cuidados com os objetos, os cuidados com artigos. Isso está disponibilizado na nossa cartilha, na cartilha do Conselho. Então, eu quero reforçar que o tratamento é o mesmo, o cuidado é o mesmo, como se fosse a sacola do supermercado. Eu já ouvi alguns colegas comentando comigo sobre, na antessala, ter um espaço reservado para colocar a bolsa ou a pasta individual de trabalho, de escola, algo dessa ordem. Bem, eu diria que um passo a passo em relação ao consultório significa adotar as medidas combinadas, desde a entrada, desde a chegada. Eu valorizo o contato telefônico prévio, seja com o paciente, se não o seu familiar ou o responsável, para esse combinado. É uma ocasião onde a comunicação, o combinado, precisa estar muito explicitado, digamos assim. Bons mineiros, aquilo que combinar na palavra, a gente executa, né? Eu diria dessa forma. O grande desafio é em relação a crianças, e nesse caso, a não ser o chão, esses emborrachados, essas questões que mantêm o contato do paciente-criança com, né, o meio físico, higienizar logo em seguida, eu diria que esse detalhe faz a diferença no caso da criança. Tá? São meus pontos de vista, ok? Vamos para mais um bloco? Vamos. A Juliana, né, dos Santos Lopes, novamente, falando, olha, eu sou psicóloga, atendo no interior de Minas. Aqui, já muitos retomaram os atendimentos presenciais. Algumas situações já ocorrem e gostaria que falassem a respeito. 1. Criança ou adolescente que busca o contato, inclusive precisa ver o seu rosto durante o atendimento, busca o abraço, tira sua máscara, se assusta com máscaras, o que dificulta o contato.
2, pessoas que se negam a usar a máscara por característica pessoal, por exemplo, atitude de negação ou crises de ansiedade. 3, pacientes que testam positivo para o COVID, mas que omitem esta informação. Só fica-se sabendo depois, quando o paciente falta. Devemos, neste caso, fazer nosso próprio teste? O Ricardo, parabéns aos palestrantes pelas contribuições e a Cris pela mediação. A partir da contribuição de vocês, penso que tanto na clínica com crianças como de adulto, os novos objetos, janela aberta, lixeiras, uso de máscaras, álcool gel e outros, já fazem parte da cultura e, portanto, os próprios pacientes já esperam novas condutas de nós, psicólogos e psicólogas. Abraço, Ricardo Pimenta. Ricardo, sempre muito generoso, muito carinhoso, meu conterrâneo, grande beijo. O Max Silva, falaram do ar-condicionado. E o uso do ventilador? Recomendam? E, por último, a Bianca Marques, no caso de um jaleco por atendimento, certo? Ok. A questão do... Um jaleco por atendimento não tem necessidade, né, gente? Nem no hospital a gente trabalha assim, tá? Você não vai ter contato com secreção, você não vai fazer procedimento invasivo no paciente, né? Então, não tem necessidade. O ventilador, eu detesto ar-condicionado, o ventilador sempre foi uma boa opção para mim, mas eu acho que ele precisa ficar virado para a parede, para ele fazer circular o ar sem correr o risco de trazer direto, né, o vírus para o terapeuta ou vice-versa. Eunice, Oi. Nessa live da semana passada que eu disse, né, que o Naí fez, os profissionais perguntaram, porque na rede pública, quando a gente tem um ventilador, né, gente, ar-condicionado, né, olha lá, né? Nem no sonho, ele contraindicou. Sim. Ele contraindicou. Eu sei que nas instituições de longa permanência também está contraindicado, né? Aí por isso que a gente tem que buscar as orientações, né, Cristiane? A outra coisa, quando a Juliana fala da criança, por exemplo, que se assusta com a máscara, vamos pensar numa criança com autismo, que às vezes tem necessidade desse contato mais próximo com o terapeuta, né? A gente vai ter que ter habilidade, manejo com essa situação, para conseguir ajudar essa criança nesse momento. Eu fico lembrando de situações que eu já passei na pediatria, de crianças em isolamento, e a gente tinha que entrar todo paramentado para esse atendimento, com gorro, máscara, capote, propés, tudo, tinha que entrar paramentado. E a criança, eu geralmente, quando eu entrava, né, eu buscava escutar da criança o que ela estava entendendo daquilo tudo, do porquê da máscara, do gorro, por que as pessoas entravam daquela forma. E, geralmente, na fantasia da criança, o que vinha é que as pessoas estavam com medo dela passar uma doença, dela contaminar o outro. Então, olha só, ela despertava nela uma culpa, olha o que eu estou fazendo com esses profissionais. E quando ela entendia que aquilo era uma medida de cuidado, isso mudava totalmente a perspectiva, né? Então, as pessoas estão entrando dessa forma para me proteger, para não trazer nada para mim. Então, acho que esse é um ponto importante para nós, psicólogos, estarmos atentos. Por isso que eu coloquei a questão da gente buscar compreender o sofrimento e das questões inerentes a essa situação da pandemia. O que isso está provocando no outro? E o que isso vai trazer, né, na sessão terapêutica? Uma criança dessa que tem a necessidade de, talvez, passar a mão no rosto do terapeuta, ela precisa do contato, e aquilo já faz parte do processo, o terapeuta já sabe disso. A gente vai ter que pensar, será que é o caso de eu retomar esse atendimento em específico agora? Né? Eu consigo trabalhar isso com a criança de alguma forma, para que ela entenda e para que eu possa ter esse cuidado? Se ela não está de máscara, pelo menos eu ficar de máscara? Então, eu tenho que pensar nisso, porque
Se eu não considerar isso, fica um risco iminente, né? Eu fico pensando muito, sabe, Eunice, assim, te interrompendo, mas é porque eu fiquei muito assustada com a reação dos colegas de profissão, né? Todo mundo correu para trás da árvore, para debaixo da mesa, né? Assim, eu acho que a gente precisa de verdade tomar esse lugar de ser profissional de saúde, né? E tudo que isso quer dizer. A gente vai lá, veste a beca, compra o anel da formatura, da pedra da profissão da saúde, mas eu acho que talvez sem fazer a reflexão do que isso realmente implica, né? Assim, diferente da enfermagem nesse sentido, que já assim, é um pessoal já imbuído desse risco de contágio. Assim, eles sabem que esse risco faz parte, eles aprendem a usar os paramentos, eles aprendem as regras de biossegurança, que a gente não aprende nada disso, né? Mas, assim, não tem ninguém discutindo, vou para o CTI, não vou para o CTI. Eles estão indo, né? O psicólogo da gente também está lá, está indo. Assim, eu penso que, né, se a gente vai adotar, fazer protocolos e tudo, mas vai ter situações que algo vai escapar, e aí a gente vai ter que ver assim, o que vai prevalecer. Assim, é a necessidade de ofertar o cuidado, ou é de me proteger, porque são as duas coisas, né? Não é fácil ser profissional de saúde justamente por isso, né? Assim, mas vai ter algo que vai escapar, não tem 100% de garantia de não contágio para nós, né? Cristiane, que eu coloquei no final da minha fala, se todas essas orientações, essa cartilha, seriam suficientes para dar ao profissional segurança, porque eu acredito que isso é algo que é dele, né? O nosso profissional não caminha sem o nosso aspecto pessoal. Fazendo uma comparação com o que eu vivi na psicologia hospitalar, quando eu vou na beira do leito atender um doente de câncer, por mais que ele esteja sofrendo, talvez até em fase de fim de vida, ele tem o câncer, mas eu não tenho. Né? Então, a doença dele não me ameaça. Agora, o Covid, ele traz uma ameaça concreta para todos nós. E tem muita gente da psicologia que não parou para lidar com a questão da morte, com a questão da finitude, com essa questão existencial que permeia toda a nossa vida, né? Então, eu acho que tem algo, assim, a ser buscado pelo profissional, que é a ajuda terapêutica. Porque o terapeuta também é pessoa, o terapeuta também sofre e adoece, e também está se vendo ameaçado e com medo do Covid. O que eu preciso trabalhar no meu processo terapêutico para enfrentar os meus medos, para conseguir estar diante do meu cliente, que pode estar ou não infectado com Covid? Muito bem, vamos lá. O comentário da Eunice sobre a questão do jaleco, um jaleco por atendimento, ela tem razão, não é necessário a cada atendimento trocar o jaleco. Você tem uma jornada de trabalho, ao final, esse jaleco é retirado. Se ele é um jaleco institucional, ele é lançado num cesto, né? Se é pessoal, você vai tirá-lo e dobrando pela parte interna do jaleco, você vai colocá-lo numa sacola e vai higienizá-lo em casa. Muito bem. Ô, Luiz, só um minutinho. E higienizar, gente, lavar como roupa normal. O sabão, isso. O jaleco, você só vai lavar ele separado se ele teve contato com algum líquido, alguma secreção ou líquido corporal do cliente. Sim. Fora isso, põe na máquina junto com outras roupas, não tem que lavar em separado. Água, sabão. Isso. Existe uma RDC da Anvisa atualizada, uma nota técnica do Ministério da Saúde que propõe que você, se você quiser, você pode deixar em molho, não é? 24 horas antes do processo de lavação propriamente dito. Muito bem. Mas é mais para quem está no contato direto, né, Luiz, com o paciente. Mas, de todo, eu diria que a gente está lidando com uma questão que você propôs, que ela é muito importante, o quanto o colega psicólogo se sente seguro. Existem situações que, digamos assim, mal não faz.
O médico responsável técnico com quem eu trabalho, ele é mineiro também, usa de uma expressão riquíssima. Bom senso. Medidas combinadas e bom senso. Mal não vai fazer. Você tem razão em relação à questão, Cristiane falando, do ventilador. Ventilador não é preconizado também. Desculpem lá os colegas. Mas por quê? O modo, ele faz como uma roda gigante, girar. Ele não faz a troca ventilatória, digamos assim, o ambiente externo, purificando e renovando o ar do ambiente interno. Então, o ventilador não é recomendado. Sim. Muito bem. A questão, também a Eunice tem razão, quando ela fala sobre a questão da gente estar todo paramentado e o outro, não é, ter recusa, ou a situação em que provoca medo, ou, né, cria um obstáculo. Muito bem. A primeira referência é o outro. Então, eu diria que a importância do psicólogo nesse momento é entender o que o outro está interpretando diante daquelas medidas, né, EPI, boas práticas, medidas que são necessárias, fundamentais. Essa é a primeira condição. Se há também, o psicólogo precisa se perguntar, se há também nele uma condição que se dispõe, não é, àquele atendimento, ou aquele nível de atendimento. Nem todo psicólogo, pelo fato de ser psicólogo ou atender, pode estar suficientemente estruturado, não é, esse enfrentamento. A questão está ligada à imunidade. O quanto a minha saúde, enquanto psicólogo, saúde como pessoa, está suficientemente em condições para eu me ver diante de uma situação que é, de repente, no consultório atendendo, aquele paciente tirar a máscara, recusar a máscara, ou, de repente, ele vir para um abraço, para uma proximidade física maior. Eu diria, então, que a capacidade de reavaliar o quanto aquele atendimento que recusa as medidas de biossegurança fundamentais, ele realmente é essencial naquele momento para o paciente e para mim, enquanto psicólogo. Penso que isso é importante. Nós estamos expostos diante desse momento de risco, porque é um inimigo silencioso, está aí, é uma realidade, mas nós estamos expostos diante de uma realidade, a necessidade da supervisão em psicoterapia, exatamente porque nós também temos ansiedades, angústias, medos, nós também trazemos a nossa bagagem, não é? Eu parabenizo a leitura que a Eunice faz nesse sentido. E em relação à omissão do paciente que tem a Covid-19 e se coloca para um atendimento conosco, eu vou lembrar que, muito antes da omissão, existem pacientes que são portadores do vírus e são assintomáticos. A Organização Mundial de Saúde, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mantém estudos no sentido de que também uma pessoa que não manifesta sintoma nenhum da doença possa ser portadora do vírus e transmitir a outro. Então, eu quero dizer que o risco continua. O paciente omite, é uma questão de uma realidade, ou uma questão de consciência, uma questão ética, mas, às vezes, o paciente com quem nós estamos, ele é assintomático e possui potencialidade, ou está numa janela do período de transmissibilidade, sem sintomas, mas possui aquela potencialidade. Compreendem o desafio? Na verdade, sim, a palavra-chave é, se, como está a nossa imunidade, nós não temos uma vacina específica para a Covid-19 hoje, embora no mundo as coisas estejam circulando, a expectativa de testagem em humanos, não é? Enfim, mas até aquele momento nós vamos continuar estando expostos a situações de risco, não é? Então, partir de nós uma reflexão, uma confiabilidade para dar este passo. Até que ponto eu estou disposto a arriscar, na medida em que eu sou um profissional de saúde, o meu papel junto à comunidade é de ajudar, é de estar presente.
Esse é o questionamento. Estou aqui pensando, né, que a colega perguntou se a gente tem contato com uma pessoa que testou positivo e só contou depois. O que a gente faz? A gente vai na unidade de saúde, né? Porque isso precisa ser notificado, porque a gente teve contato com uma pessoa que já positivou, né? Sim, e aí a gente vai falar com o médico, né, da unidade básica, né? Olha, eu tive contato com o paciente, o teste dele foi tal dia, isso, né? E aí a conduta do protocolo é esse, né? Então, se a gente, profissional de saúde, teve contato com o paciente que deu positivo, né? A gente procura a unidade para o médico ter a conduta, né? Se a gente vai ter que fazer quarentena ou não, se a gente vai fazer teste ou não, né? E o Farley perguntou aqui como que higieniza o consultório, do mesmo jeito que higieniza todos os lugares, né? Com água sanitária e álcool em gel, assim, não tem grandes mistérios, né? Se o que é comprovado é isso. Lembrar que os objetos são com álcool líquido, né? Oi? Os objetos higienizá-los com álcool líquido. Não, os objetos, assim, o que puder ser lavável, lavar. Água, sabão. O melhor é água e sabão. O melhor é água e sabão. O álcool, ele entra em substituição à não possibilidade de lavar, igual as mãos. É melhor higienizar com água e sabão. Se eu não tiver como lavar as mãos, eu vou usar o álcool a 70%. Agora, tem, por exemplo, quem trabalha com criança. Eu, por exemplo, no hospital não era adequado trabalhar com argila, massa de modelar, até porque a umidade, ela é propícia à retenção de bactérias, de alguma coisa, né? Não era interessante. Mas, às vezes, eu estava com alguma criança e que eu via que a argila era um recurso terapêutico. Então, mesmo no ambiente hospitalar, eu usava a argila, mas de que forma que eu usava? Essa criança trabalhava com argila durante a sessão de atendimento, o que ela trabalhava, eu colocava numa bandejinha e colocava em cima do armário, de forma isolada, para que outras crianças não pegassem, não ter infecção cruzada, e talvez retornasse com isso no próximo atendimento, né? Se pensar, a criança fez uma pintura, é papel e tudo, não tem jeito de eu limpar, vou jogar fora? Não, deixa reservada, é só ela que vai ter o contato. Até a sessão seguinte, se ficou algo do vírus ali naquela superfície do papel, já acabou. São 3 dias no papel, né? Então, ter essa dimensão do tempo que ele fica em cada superfície, que objeto que é esse, e como é que eu vou higienizar. E se eu for usar algum material que não dê para higienizar, igual uma massa de modelar, que eu deixe ela separadamente, deixa ela de quarentena, gente. Ela fica de quarentena até a próxima sessão e outra criança não pega, né? Aí eu vou ter que, se eu for trabalhar com outra criança também com massa de modelar, eu vou ter que ter uma segunda massa de modelar. Então, não me impede, eu tenho que fazer essa adequação com responsabilidade, com conhecimento, mas eu posso ir ajustando uma coisa aqui e ali, sem colocar em risco, né? Vamos para o último bloco, Luiz quer falar antes. Eu gostaria de valorizar a sua fala como algo que está no protocolo, né? É direito e dever do profissional notificar os casos que são classificados, que são caracterizados, que são diagnosticados como Covid-19. Você tem razão. O aspecto da higienização das superfícies, de pisos, enfim, existe na nossa cartilha, volta ao comercialzinho, existe na nossa cartilha um indicativo do Conselho Regional, né, de Farmácia, exatamente sobre os produtos químicos que podem ser usados como sanitizantes. Luiz, e no site da Anvisa, se eles entrarem no site da Anvisa, viu, Farley? Você vê, tem as cartilhazinhas, como higienizar o ambiente, como higienizar a superfície, com a indicação de tudo direitinho, dos produtos que você deve usar. No consultório onde eu trabalho, no ambiente de saúde onde eu trabalho, é usado solução de hipoclorito a 1%.
Porque a 1% tem a vantagem de, como uma água sanitária, não precisar, como a água sanitária, fazer diluição. Ela é usada naturalmente direto sobre os pisos. Mas eu quero novamente recomendar essa conduta de verificar as recomendações técnicas, os indicativos, né, dos conselhos regionais. Até mesmo porque elas vão mudando, né? Sim. Elas estão sendo atualizadas. Algo que se torna dinâmico. Essas notas técnicas. É verdade. Sim. Essas notas técnicas da Anvisa, gente, elas são atualizadas mês a mês, basicamente assim, aí eles vão incluindo algumas coisas que não tinham sido pensadas antes, né? Porque a situação da pandemia foi uma situação nova para todo mundo. Então, por exemplo, eu tinha algumas notas técnicas aqui, hoje eu fui consultar no site para ver o que tinha entrado de novo, se tinha uma recomendação nova. Então, é isso que na cartilha do Conselho fala. Buscar informações atualizadas, né? O que a gente está conversando aqui hoje, amanhã já pode ter alguma coisa que é diferente. Então, sempre buscar informação atualizada, regional, né? Isso. E nacional. Cristiane, me permita, existe um comentário que às vezes surge em relação ao colega psicólogo que usa barba. O cuidado, porque a pergunta que já aconteceu, olha, nossa, será que a barba retém o vírus? Será que eu sou um contaminador ambulante? Não há risco. É uma questão mais de você ter dificuldade no ajuste da máscara facial. Então, o cuidado é mais nesse sentido. Porque, habitualmente, a higiene corporal vai permitir essa limpeza. Ok? Do mesmo jeito, né? Assim, a gente tem sido orientada a trabalhar de cabelo preso, né? As mulheres. Isso sim, a questão do cabelo preso, né? Evitar, né? Brinco, pulseira, essa coisa errada que a gente gosta de pendurar, né? No momento não está sendo possível, né? Então, assim, são medidas que podem parecer banais, mas que não são, que faz diferença, sim, né? Fazem uma diferença. No hospital, uma das recomendações é essa, né? Não usar pulseiras nem anéis, né? São fomites, né? Que levam e trazem a infecção. E tem hospitais que o tamanho do brinco que é autorizado é o suficiente para entrar a pontinha do dedo. Um brinco grande não pode, porque quem está com um brinco grande toda hora mexe, né? E a mesma coisa o cabelo comprido. O cabelo solto, o cabelo tem que estar preso, porque às vezes você chega no leito e o cabelo vai lambendo, né? Lambendo o leito. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, para o atendimento infantil, que eu acho muito interessante, enquanto nova regrinha, né, com as crianças, é a criança chegando ao consultório e diretamente lavar as mãozinhas, porque a criança tem o hábito de pegar em tudo, né? Eu falo, tem criança que vem andando e passando assim, lavando, limpando a parede com a mãozinha, põe a mão no chão, depois leva a mão no rosto. Então, chegar ao consultório, fazer a higienização das mãos. Ali ela já deixou o que ela trouxe pelo caminho, né? E aí também vai ajudando a criar esse novo hábito, não deveria ser novo, né? A criar esse hábito tão importante que é a higienização das mãos. E aí já evita também levar muita coisa para os brinquedos, eu acho que é bem interessante. Podemos ir para o último bloco? Vamos. Pera lá. Então, a Juliana dos Santos Lopes, né, perguntando: a mesma máscara que eu utilizei na rua ao me deslocar da minha casa para o consultório, eu posso utilizar durante os atendimentos? A Gisele Bach, posso ler todas? Vou ler todas. Muito bem. Tá. A Gisele Bachmann: qual a orientação para sofá e almofadas? A Júnia Lara: devemos tirar vasos de plantas? Beijo, Júnia. Andréia Salesi: no atendimento infantil ou de adolescentes, como fazer a higienização do material cartonado?
ou de papel, por exemplo, jogos, que eles gostam tanto de utilizar. E, por último, o Douglas Félix de Oliveira, meu conterrâneo aqui de Itaúna, parabeniza os profissionais pelas palestras e pelas orientações que contribuem com nossas práticas em saúde. Cristiane, concordo com sua fala quanto à educação em saúde. Entendo que esta prática, além de ser essencial para a saúde dos psicólogos e psicólogas, reitera o nosso lugar de profissionais de saúde, lugar desafiador no contexto político e social contemporâneo. Acredito que a informação também é uma forma de cuidado. As práticas de cuidado são as práticas de cuidado essenciais à psicologia enquanto ciência e profissão. Parabenizo o CRP pelo evento. Abraços a todos e a todas. Obrigada. Então, vamos rapidinho. Em relação, eu vou começar da última pergunta e o Luiz a gente vai fazendo junto, né, Luiz? Os jogos, pensar nisso, né? Jogo, livro. No hospital eu trabalhava com livro, eu comprava livro que tinha aquela plastificação nas folhas do livro. Então, eu passava álcool a 70%. Nada impede de você usar algum outro material. Né? Por exemplo, se for trabalhar com livro de papel, eu vou ter que higienizar com álcool. Quer dizer, é um livro que vai acabar mais depressa. Daqui a pouco eu tenho que jogar no lixo e colocar e voltar. No caso do jogo, eu posso plastificar para fazer a adequada higienização ou ir fazendo higienização com álcool até o momento em que ele possa ser usado, né? Mas, inclusive, a caixa do jogo, aquele tipo de papel, aquele tipo de material, ele aguenta o álcool, né? Dá para passar o álcool e limpar direitinho. Vaso de planta, Júnia, se o vaso de planta vai ficar num canto, eu não tenho informação técnica do vaso de planta, agora eu vou falar do meu achismo, tá? Eu, particularmente, acho que não tem problema, Luiz, não sei se você tem informação técnica. O ideal para os espaços é só manter o recurso que vai ser utilizado no atendimento. Esse é o ideal. Pois é, mas aí você tem um vaso de planta, você tem um quadro que está na parede, que são elementos decorativos. Se for manter, a questão é a distância, porque essa projeção das gotículas respiratórias, elas estão alcançando de 1 a 3 metros, digamos assim, né? Então, eu estou entendendo que você está valorizando esse aspecto, a questão do distanciamento desses objetos que fazem parte de uma decoração, né? Então, sim. Condição de o mínimo de materiais, objetos e recursos ali, só o essencial, isso é que está sendo preconizado pelas notas técnicas, pelos planos estratégicos, né? O mínimo de recursos, bem focado, aquilo que for inevitável existir ali, que tenha esse distanciamento, né, da relação ali do atendimento propriamente dito, ok? Mas se for um objeto de decoração, como o quadro na parede, que está lá e eu não vou mexer. Sim, pelo menos... Da mesma forma que um lustre... Posteriormente, um processo de limpeza desse tipo de enfeite, o lustre, o quadro, a luminária, enfim, vai precisar acontecer, né? Sim. Não imediatamente após cada atendimento, mas dentro de uma característica que pode ser ao final do dia, ou na manhã, logo cedo, antes de começarem os atendimentos, ok? E aí entra na outra questão, que é o sofá, as almofadas, né? Esse tipo de objeto, sendo de tecido, não dá para fazer a adequada higienização, né? Eu vejo que tem alguns colegas em consultório médico já trocando cadeira de tecido por cadeira que dê para fazer a correta higienização com álcool. Sim, voltamos à questão. O que é ideal? Hoje nós vamos pensar em uma rotina que está se modificando, vai permanecer assim por um bom tempo, e eu particularmente, aí eu vou para o meu achismo, eu particularmente acredito que são medidas que vão permanecer. Um novo olhar
não é? Sobre os recursos. Então, cadeiras que sejam com mais perspectiva, mobiliário com mais perspectiva de manter a limpeza, né, a desinfecção, enfim. Existe uma nota técnica do Ministério da Saúde, recente, agora de maio, junho, ela fala sobre a higienização de tecidos. Nessa nota técnica, também fala sobre higienização de tecidos. Muito bem. A questão é, tecidos do tipo lycra, eles retêm mais que o algodão, e o algodão retém muito mais do que couro, tecidos que são facilmente, digamos assim, higienizados com o álcool, não é? Essa permanência, ela é por 4 horas, em média, está sendo observada essa presença viral, em média de 4 horas. Bem, então, nós estamos diante de um desafio, que é, sim, será que nós vamos, o sofá, que é de tecido, a almofada, vamos recolher essa almofada, se não dá para ela ser de um material lavável, assim, que se possa higienizar em seguida com álcool 70? A questão do sofá vai ser um desafio, porque outros recursos, outros elementos que vão fazer parte do nosso ambiente, nós não vamos conseguir, digamos assim, biossegurança 100%, né? Segurança total. Antigamente, na década de 1980, falava-se em qualidade total. Não, a questão dessa totalidade é o quanto é possível, ao máximo, fazermos com bom senso, critério, e vão ter questões que a gente não vai conseguir, não é? Digamos assim, realizar. Então, esse, por exemplo, é um desafio. O tecido de um sofá, se o processo de impermeabilizá-lo é um processo que requer outro tipo de medida, para a desinfecção, para a higienização desse tecido, se não é um tecido impermeável, realmente nós vamos correr com o risco, digamos assim, dessa permanência, porém, sabendo que com algumas horas de espaço físico não utilizado, aquela condição, digamos assim, viral, aquele contato viral, vai desaparecer. Eu, particularmente, diria, como bom mineiro, é melhor não sentar no sofá, é melhor usar outras estratégias. Sim. Ok? Tinha pergunta se pode usar a mesma máscara que veio da rua. Eu acredito assim, que a gente vai ter que começar a ter mais máscaras na bolsa, né? Até porque eu posso, na hora de colocar a máscara, ela cair no chão e aí já está imprópria para o uso, né? A máscara caseira, que também o Ministério da Saúde faz, a norma técnica da Anvisa, a nota técnica 04/2020, atualizada, fala sobre máscaras caseiras, confecção, manutenção, higienização. Ela não é um EPI. Sim. O individual é a máscara cirúrgica. Mas nós estamos diante de uma realidade importante, que é a escassez dos recursos, né? A escassez do material, e que a gente possa destiná-lo cada vez mais, o EPI como tal, aos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, vejamos, você tem razão, termos mais máscaras reserva, não é? Porque ela pode cair no chão, ela pode umedecer com a nossa fala, e ela úmida já não vai ter serventia. Não é? Sim, e a nota técnica da Anvisa, Luiz, ela fala exatamente isso, que a máscara deveria, a máscara caseira, ser trocada a cada 3 horas, e se ela se ela estiver úmida, ou tiver algum sujo, que ela tem que ser trocada antes, né? Então, eu acho que é de bom tom a gente pensar nisso. Que recurso que eu vou ter que ter para ficar 5 horas no consultório de uma forma confortável e segura, né? A questão não é se eu movimentei com a máscara, né? A questão da troca da máscara é se sujar ou se umedecer. Se de repente eu dei um espirro na minha máscara, umedeceu, eu tenho que ir lá tirar essa máscara
e colocar outra máscara, e de preferência fazer a higienização do meu rosto, né, gente? Sim. Lembrando que higienizar as mãos, pegar a máscara lateralizada pelas alças, tirou, tirá-la, põe dentro do saquinho, tocar a parte de dentro, aí higienizar de novo para colocar a outra máscara que está limpinha. Então, na verdade, nós estamos com novos hábitos. Sim, novos hábitos de educação em saúde. Isso vai precisar ser incorporado cada vez mais aos nossos... E o jaleco também, quem for trabalhar com jaleco, for trabalhar com criança, é ideal também que tenha mais de um jaleco. Gostei disso, Eunice. Boa mineira. Mais de um jaleco. É verdade. Vai que... Aqui, eu vou lembrar... Comigo já aconteceu. Eu vou lembrar do meu avô, já falecido, ele era do interior e ele era agente de Central do Brasil. Então ele dizia assim, uai, senhor, nós vamos de trem. Mas seu Camargo, só chegou meia hora antes. Vai que um trem passa antes. Seu Camargo, o tempo está muito bom, não precisa blusa de frio, nem guarda-chuva. Mas vai que esfria, vai que chove. Vai que. Ser prevenido é melhor do que chorar, remediar. Pois é. Gente, acho que é isso, né? Finalizamos, então. Eu confesso que a conversa rendeu mais do que eu esperava, né? Bom. Assim, achei bem bacana, né? O pessoal interagiu, surgiram muitas questões, né? Assim, que coloca a gente para pensar mesmo na necessidade da gente se manter atualizado, né? São muitas coisas que a gente tem que se antenar nesse momento, né? Mas é um dever. Agradecer demais o Luiz, mas a Eunice, né? Pelas construções, pela partilha, pela generosidade, tá? E é isso, gente. Contem conosco do CRP, né? Nos mandem as demandas, as angústias, né? Nós estamos juntos, queremos estar próximos da categoria, né? Ainda que virtualmente. Mandem sugestões, se quiserem mandar e-mail, né? Para a gente ir trocando material, tá bom? Espero que... Me permite? Vamos lá. Muito bem. Agradecer o convite, né? Do CRP. Me faz. A parceria com a Eunice. Eunice, que beleza, hein? Bacana. Cristiane, a mediação muito adequada. Quero agradecer de coração os elogios dos colegas, renovar a nossa disponibilidade através do Conselho, através da Comissão de Orientação da Psicologia das Emergências e Desastres. Não é? Muito obrigado por essa oportunidade de participar com vocês. Eu também gostaria de agradecer. Eu ainda não conheci o Luiz, né, Luiz? Foi só virtualmente, mas a troca está muito interessante. Eu achei que eu estava sentindo a necessidade, né, desse espaço, desse momento, e acho que daria para a gente ficar mais umas 2 horas aqui. Bom papo de menino. É muito coisa, mesmo no virtual, horas, tem razão. Pois é, e eu fiquei impressionada de ver a quantidade de pessoas de outros lugares e até de outros estados, né? Goiás, Maranhão, São Paulo, pessoal do interior de Minas. Que bacana, né? Assim, que bom que vocês vieram participar desse evento. A Renata já está deixando a deixa aqui para a gente... Deixando a deixa é ótimo. Para a gente fazer um café com prosa, né? Beleza. Continuidade da conversa, regada pão de queijo e café, né? Vai ser, né? Vai que... Então, gente, nos acompanhe, né? Acompanhe o conselho, a gente está tentando produzir material, né? Participem das comissões, né? Das temáticas que vocês se identificarem. Eu acho que são espaços de muita troca, de muito crescimento, né? Eu estava aqui pensando como eu tenho tido a oportunidade de aprender, né? Então, fica aqui a minha gratidão, a gratidão do conselho, tá? E por mais encontros assim, com muita biossegurança, né? Mas regado com muito afeto, tá bom, pessoal? Com certeza, com certeza. Grande beijo. Uma boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Luiz.